Vocês acreditam que o cristianismo é verdade? É uma verdade? Não. Não acredito. Eu acredito que é uma fé, irmão. É uma fé. Não. É uma verdade? Que é isso que eu ia te perguntar agora. É uma verdade? O que é uma verdade? A Bíblia, pra mim, a Bíblia não é uma verdade. O cristianismo é cristianismo. Eu respeito a tua fé. É verdade? Ó, vamos lá. Não, que não é verdade. Pausa de religião. novo. Faz você agora seu comentário com pergunta pra eles. 2 minutos. A gente tem que responder o que eles falaram. Eu ia complementar esse assunto e tem uma pergunta inclusive. Então já vai isso. Eu ia falar pra você que é fácil agora falar que na Nigéria a maioria é cristão, no continente africano, isso, aquilo. Sendo que, na realidade, se você pega historicamente o cristianismo, e é o que eu falei em outro debate, a popularização dele, se você tira inquisições, se você tira cruzadas, se você tira invasão a outros continentes, como que aconteceu aqui no Brasil, que o cristianismo original é católico, eu já acho uma puta hipocrisia isso. Quando você fala que o cristianismo, que o evangélico não gosta do católico. Eles vão falar que santo é mentira, que santo não existe. Já vi evangélico falar que Nossa Senhora Aparecida é demônio, lá perto da minha casa, inclusive. Então, assim, vocês são nenenzinhos dos católicos. Porque quem juntou todas os livros em um só e quem popularizou essa fé cristã e o nome de Jesus pelo mundo foram os católicos, historicamente falando. E aí eu acho muito hipócrita isso. É fácil falar, aquele país lá, o país dos africanos, agora tá cheio de cristão. Graças às colonizações, como que foi que aconteceu aqui no Brasil. Os indígenas não tinham fé cristã. Quem impôs isso aqui? Os católicos que vieram lá, os europeus, portugueses que invadiram aqui e trouxeram essa colonização. Isso é história. Isso aí é que eu aprendi até na escola. Essa imposição cultural e de fé que teve sobre os indígenas, que teve sobre os povos africanos. Lembrando mais uma vez que era um cristianismo católico. O evangélico só foi surgir depois da revolta de Lutero. Que muitos também, quando se aprofunda nesse assunto, vê que também era uma disputa política. Porque, historicamente, é o que a igreja sabe fazer. E a gente vê isso se mantendo até hoje. Não existe uma bancada da Quimbanda, não existe uma bancada muçulmana. Não, é a bancada cristã. Bancada de Deus. E eu acho que é prepotência também uma religião pegar o nome de Deus só pra si. Sendo que, inclusive, os próprios indígenas, que eu gosto bastante de citar, eles também acreditavam no Deus deles, Tupã. Eu acho que a gente pode falar isso sobre as cidades daqui, né? No Rio de Janeiro já tem uma bancada que é dos macumbeiros, que é o Atila Nunes e o pai dele, que fazem muito bem esse papel. Ah, legal. Né? Então a gente pôde bater nosso tambor na Câmara pela primeira vez, tem vídeo no meu Instagram sobre isso. E foi super bem respeitado, a Câmara lotada de macumbeiros, entupida de macumbeiros. Então hoje a gente tem decretos e leis que respaldam a gente, né? O que eu não sei qual foi o tema dela, mas o que eu quero dizer é que não tem como, irmão, a gente concordar com as nossas ações. Eu tenho como passar minha pauta para você. Você teve já um contato com Deus? Qual que é a pergunta objetiva? Qual a pergunta objetiva dela? Então eu falei, se você pega o cristianismo, você tira essas violências, você tira essas imposições culturais, ele não teria uma expansão tão grande, não seria o livro mais vendido. Tanto que nos países onde há maior violência, você vê que não tem cristãos. Então meu questionamento é esse. Se você tira a violência do cristianismo, lembrando que é originalmente católico, como é que ele teria essa expansão? Você acha que seria na mesma proporção? Seria o livro mais vendido se não fosse imposto goela abaixo? Se não tivesse incêndios na época das cruzadas, onde outras fés foram queimadas? Muito bom. Não é muito conivente põe isso? 5 minutos aí pra eles aí, bora. É muito conivente a Bíblia ser o livro mais vendido, quando os outros livros, na época das cruzadas, foram queimados. E justamente o que era imposto goela abaixo foi o que sobrou. Por isso que eu falo, tudo é história. Perfeito. O tempo? Perfeito, que bom que você falou sobre história. Primeiro que você levantou uma falácia que os católicos que fizeram a Bíblia, isso é uma mentira, ou um desconhecimento. Vou acreditar na sua ignorância. Primeiro, não foi eles que uniram, a igreja já acreditava nesses 66 livros antes de acontecer. A fé, ela não começa com a igreja católica, porque a igreja católica, ela é romana. Tá? A fé, ela começa em Jerusalém. Pode pesquisar aí, eu dou tempo para vocês fazerem isso. É uma falácia isso, não só sua, tá? Uma falácia do Brasil em geral aí, por causa dos católicos. A fé, ela se inicia com Jesus Cristo. Jesus Cristo não era católico, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Segundo, você vai falar sobre o catolicismo, e sim, tiveram muitos e muitos erros. Em 1500, quando começa a Reforma Protestante, mas o primeiro culto protestante que é no Brasil, é 1587, por um teólogo que manda alguns missionários aqui para eles poderem pregar. Esses teólogos que
que vieram aqui para pregar, esses missionários, eles são mortos em 1587, se eu não me engano. E aí eles fazem uma confissão, a confissão de Guanabara. Por quem que eles são mortos? Pelos católicos. Eu não estou te dizendo algo sobre uma religião que foi imposta a ninguém. Porque se fosse assim, nós não veríamos a maior igreja do mundo, ela não é brasileira, a maior igreja do mundo é na Coreia do Sul, e não teve imposição ali. Foi a pregação do evangelho voluntário. O evangelho continuaria sendo aquilo que ele é? Sim, talvez não culturalmente, seria muito bom se não fosse culturalmente. Porque hoje nós vamos ver o IBGE falando sobre o Brasil com a sua maioria cristã, e é uma grande mentira. O Brasil não é a maioria cristã. É o país do carnaval do futebol. Eu posso aqui diminuir um pouco do nível de debate só para poder falar. É o país da bunda, que infelizmente é assim que é conhecido pelos norte-americanos e o pessoal que vem aqui. Pelo tanto de nudez praticamente que tem, aonde que isso é apresentado no cristianismo. Então isso não é uma verdade, tá? Pode continuar. Então, primeiro, as cruzadas elas foram feitas para expulsar os muçulmanos também, é importante ressaltar isso. Quando chegou no Brasil, o pessoal romantiza, tadinho dos índios, estão sendo invadidos. Tinha um monte de tribo que era canibal, tinha um monte de tribo, isso daí é história. Mas eles podem, né? Que o filho nascia albino, matava. Então, era um monte de inocente que tava aqui no Brasil. Não, eram pessoas no retrocesso. Né? Quando a gente fala do cristianismo, então vamos falar das mulheres com seus filhos no Coliseu Romano, sendo assassinado e jogado aos leões. O Jardim de Nero sendo iluminado pelos cristãos queimados. Então, se a gente vai falar de dor e de reparação histórica, vamos falar dos judeus, onde os egípcios escravizaram os judeus. Qual que era a cor da pele dos egípcios e qual que era a cor da pele dos judeus? Então, quando a gente pega a professora marxista na escola que ensina no livrinho de história que há uma reparação histórica e que ela ensina marxismo, querendo juntar com o cristianismo, sendo que Karl Marx falou que a religião era o ópio da sociedade, e quando ele fala religião, tá falando das religiões de matriz africana também, porque Karl Marx era ateísta. A gente tem que estudar bem a história e não achar que a história é o que o professorzinho de esquerda ensina, aquele que fala mal do capitalismo, mas tem iPhone. Agora, voltando pra ideia do, porque fazer dinheiro todo mundo fala mal, mas todo mundo quer dinheiro, né? O capitalismo é horrível, mas ninguém quer, ninguém abre mão do iPhone, né? Mas enfim, o Júnior é o nosso inimigo, o cara é o capitalista e tem um podcast. Mas enfim, o que acontece? Nós temos que entender que nós não podemos fazer esses anacronismos. Então, o cristianismo sofreu, as religiões de matriz africana sofreram. Por exemplo, os primeiros missionários no Brasil, que foi enviado por João Calvino, a Igreja Católica perseguiu. Teve uma briga entre a maçonaria e a Igreja Católica. A maçonaria patrocinou muitas igrejas evangélicas financeiramente, não em prol do evangelho, mas sendo antagônica à Igreja Católica. Então, quando nós estudamos a história, nós vamos ver gente boa e gente ruim na Igreja Católica. Na Igreja Evangélica, vamos ver gente boa e gente ruim. Como esses dias eu recebi uma mensagem com provas, a gente tá ajudando essa mulher, filmagem escondida, muitas questões, eu não posso dar muitos dados aqui, da Quimbanda, que essa mulher, ela apanhou com testículo de boi, onde o mestre lá espancou ela. Essa mulher me ligou pedindo ajuda, que não queria mais fazer parte dessa religião. Pronto, eu vou generalizar todo o Quibandeiro agora por causa desse ato. Tem vídeo na internet de extremos de todas as religiões. Então, quando a gente começa a tratar o cristianismo como o mal do mundo, e eu quero encerrar falando, qual que era a religião de Jesus? Jesus era protestante? Jesus era católico apostólico romano? Jesus era judeu. Então, o evangelho ele não é uma religião, ele é um lifestyle, é um estilo de vida. Deixa eu só falar pro pessoal aqui, votar na nossa enquete. Participa da nossa enquete aí, votando no nosso canal, dizendo com quem você concorda mais, tá bom? E aproveitando também pra você que ainda não deixou o like, deixa o like na nossa transmissão. A gente pode bater facilmente 2.000 pessoas ao vivo, gente. Só precisa do seu like. Se a gente bater 1.000 likes rapidinho, agora, nesse momento que você tá ouvindo a gente, nessa mensagem aí, ó, deixa o seu like pra gente subir a nossa audiência, ficar em evidência aqui no YouTube e este podcast maravilhoso chegar a mais pessoas. Bom, 5 minutos aí, produção. Põe aí pra gente de novo o time. Vamos lá. Eu acho muito legal a gente, nesse debate dessa forma, explicando o catolicismo e as cruzadas, beleza. Mas o meu fundamento real de espiritualidade, a Nath tem um pensamento, eu tenho outro. Eu vejo muito as igrejas
pregando... Olha como começou o catolicismo, agora a gente tem o evangélico de um lado, de outro. Já tem quantas matrizes aí? É o batista, o pentecostal, aí virou o neopentecostal, aí enfim, criaram várias línguas para a mesma língua. A minha maior dúvida nesse criar várias línguas é que se cada um seguir um caminho, Cristo falou várias palavras aí. Todos estão salvos? Vamos falar como é que chama? Testemunha de Jeová. Pô, eles falam eles usam a mesma Bíblia, mas têm condutas diferentes. Então, se eu botar a Bíblia no meu terreiro, eu vou ser salvo? Porque baseado no que vocês estão falando a beça aí, basta ter a Bíblia que a salvação existe. Pessoal de terreiro, tive uma ideia fantástica. Vamos botar a Bíblia lá e como? Seguir esse mandamento. Porque se tem vários cristãos diferentes e basta ter a Bíblia salvo, achei o X da questão. Eu acho que é basicamente o que vocês estão querendo explicar. Porque com tudo que vocês me explicaram, basta ter a Bíblia. Eu posso fazer tudo que eu quiser. Não é isso não. Basta ter a Bíblia. Porque e aí tá claro que se tem diversos tipos de cristãos e se eu tenho a Bíblia, eu sou um deles. Porque com o passar do tempo abriram vários tipos de cristãos. Vários, mano, são jeito que abriu vários tipos de... São dezenas, mas aí a grande diferença é que eu sou o único que não vou ser salvo. Mas os cristãos podem divergir e abrir as próprias sequências dele. Eu posso ser neopentecostal, eu posso rodar igual Yansan. Tem uma pastora que roda igual Yansan. A roupa é de Yansan, ela gira igual Yansan. Ela não é Yansan. Ela pertence lá? E não é ela é pentecostal. Ela é pentecostal e tem uma energia muito linda. Não tô desrespeitando ela, não. Sim, entendi. Tô dizendo que muitas vezes, irmão, basta ter a Bíblia no braço. Mas não é isso, não. É meu formato. Assim. Não, ele falou que é você ter a Bíblia. Coloca lá a Bíblia e você segue ela. Não, aí é sobre isso. Aí segue ela, aí sim. Olha só, porque a oferta existiu na Bíblia lá atrás. Não é? Não teve. Oferenda não, a oferenda existiu. Não. Existiu, mas tudo bem, se é o seu tempo. Existiu, mas eu tô te explicando que se botar a Bíblia dá certo. Tá aparecendo, irmão. Porque se a gente chegar num contexto, se a gente ficar horas aqui, a gente vai começar a encaixar as peças e eu vou descobrir que se eu botar um livrinho aqui... É que vocês não têm, então não dá pra gente falar. Não. Tudo que a gente tá falando é campo de ideias. Essa parte você quiser pegar um corte, tá? Já tô preparada. Eu sei que ele vai pegar um corte dessa parte. Então, pra concluir... Falando mais uma vez dos povos indígenas, lembrando que eram rituais antropofágicos e eram algumas tribos que praticavam, onde eles comiam a carne dos inimigos que eles acreditavam que eles estavam puxando aquela força para novas guerras. E ter tribos que praticavam esses rituais não apaga o fato de que foi sim uma imposição cultural, onde aqui era Pindorama, e o cristianismo se enfiou goela abaixo desses povos originários. Isso é inapagável, não tem como falar que não foi uma imposição. Eu não sou católico, mas eu acho uma injustiça que a Igreja Católica fala isso. Mas foi uma imposição. Da mesma forma que as mulheres que nem mexiam com rituais, às vezes só eram mulheres inteligentes e iam parar na fogueira. Você tem a prova aí por Salém, em que todas aquelas mulheres condenadas em Salém, só uma mexia com rituais, que era a única indígena, que é a Tituba. Agora as outras mulheres eram, porque a mulher é bonita e ela tem o poder de sedução. E da onde que veio essas frases usadas na Inquisição, os trechos bíblicos? Sempre daquela coisa de submissão, que é uma interpretação também que agora mudaram e colocaram a mulher submissa é que está sob a missão do marido. Mentira. Se você abre um dicionário, tá lá, submissa é subordinada ao marido. Ou subordinada a alguma coisa. Dicionário brasileiro, né? Porque a Bíblia, no original, é o grego. Você tem que ir pro dicionário grego, não o brasileiro. Mas no Brasil é utilizada dessa forma. Não adianta falar, a mulher submissa é isso. A mulher submissa, ela sempre vai enxergar o homem como... Não tem aquele ditado, o homem da casa? Isso é machismo puro. E é o machismo que se popularizou, sim, pelo cristianismo. Não existe o homem da casa. Às vezes a mulher tá lá, mó guerreira, cuidando dos filhos. Ela também é a mulher da casa. Às vezes tem homem que não sabe nem... Mas o homem da casa. Ela não é o homem da casa, ela é a mulher da casa. Aí a gente diverge, porque
eu cuido da casa, não cuido da casa, eu faço a comida, não posso falar que cuido da casa, não, pai. Eu faço a comida, eu deixo o almoço pronto, eu dou banho nos meus filhos, eu arrumo pra escola. Isso aí já não é então, diferente. você tem a sua força. Isso mas você continua sendo o homem da casa? Continuo sendo, não, assim, você é o homem da casa ou não? Eu sou o homem da casa, mas as tarefas são divididas, irmão. Tudo bem, mas termo, dividido na grande maioria dos relacionamentos saudáveis é assim. É assim, que é o que eu tô falando é sobre o termo. Ok. Esses termos machistas, esse olhar machista da sociedade, ele se popularizou sim, sob o efeito do cristianismo, sim. Ó, 1 Coríntios 11, aliás, 1 Coríntios 1, do 12 ao 13, vai falar: quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e outros dizem, eu sou só de Cristo. Está Cristo dividido? Foi o que o Thiago levantou aqui. Pô, uns são de Paulo, uns são de Apolo, uns são da presbiteriana, uns são da batista. Cristo está dividido então? Então, vamos ver a resposta aqui pro questionamento do Thiago. Foi Paulo crucificado por vós? Não. Ou fostes batizados em nome de Paulo? Não. O que o texto está dizendo? O que é cláusula pétrea, nós pensamos igual. Agora, uns são de Paulo, outros são de Apolo. É liderança. Batista, presbiteriana é questão de liderança e pontos que não são cláusula pétrea para salvação. Agora, tanto batista quanto presbiteriano vão acreditar que Jesus morreu na cruz, que Jesus é Deus, que Jesus é centro, que é por ele, para ele provender todas as coisas. Os pontos cruciais nós vamos pensar igual. Diferente de vocês, como tá nítido, que vocês pensam antagonicamente e que dá pra fazer um debate o Thiago contra a Nath. Em alguns pontos totalmente divergente. Eu não tô aqui zoando vocês não, só tô falando a realidade. Que diverge muito. Se o Ian fosse batista, nós ia discordar de alguns pontos, mas nos pontos cruciais, a gente ia concordar. Já não dá pra dizer o mesmo de vocês. Isso não é nenhuma ofensa, é só a realidade. Mas é porque ele é da Umbanda, eu sou da Quimbanda. Exatamente. São vertentes diferentes. São vertentes Então, quando vocês agora, falam vocês assim... não, vocês são do mesmo segmento. A gente só tem as mesmas entidades, o que muda é a Então, forma mas de ó, cultuar. por exemplo, Nath, quando você fala de perseguição, antes da sua religião existir, o cristianismo já era perseguido. Como antes. A gente faz um culto aos ancestrais na Quimbanda. Na época de Nera existia Quimbanda? Com esse nome não, mas é a mesma coisa. Você pega um culto ancestral da China, que a China também cultua bastante ancestrais. É Quimbanda lá? A diferença é que a gente muda os nomes, é isso que eu explico. Mas é a mesma doutrina? Mas o que eu quero saber é se todos serão salvos. Se eles têm Bíblias diferentes, vocês têm Bíblia, e todos serão salvos. Por exemplo, você falou da Testemunha de Jeová. É a mesma Bíblia? Não é. Os adventistas também, como faz? Então, o que acontece? Aí é fácil. O que nós chamamos de movimentos sectários, seitas, eles não têm a mesma Bíblia, eles cometem vários erros de tradução, tem todo o estudo teológico. Então eles já não têm mais salvação. Então. Já era. Bom, inferno. por exemplo, o Testemunho de Jeová não acredita que Jesus é Deus. Eu também não acredito. Isso. Eu também não. Eu Perfeito, acredito que perfeito. Jesus é Jesus, Deus é Deus. Exatamente. É por isso que nós falamos que vocês não têm salvação biblicamente falando. Entendeu? Então, vou deixar pro Ian falando, mas é isso. A salvação está em Cristo Jesus, e ele é o único caminho, e ele é o verbo que se encarnou, ele é a palavra. Então não existe salvação fora da palavra. É então, o que nós defendemos. Eles não serão salvos. Se não se arrepender, não. Temos que